Fala pessoal, boa noite, tranquilo? Galera, vamos voltar com mais um videozinho aqui, mais um Cinebox aí, né? Dar mais uma... É só um cutucãozinho de leve aí, né? Só dar mais um tocadinho na ferida aí, né? Pessoal, o que que tá acontecendo, né? Vamos tocar direto no assunto, sem precisar de render muito assunto, sem muito mimimi. O pessoal estão achando que tudo hoje em receptor é gravação de memória. Pessoal, pelo amor de Deus, esquece que memória é PROM vai consertar aparelho. Acho que as pessoas estão focadas que memória é PROM conserta aparelho, que programa de memória é PROM é o defeito do aparelho. O aparelho tem processador, o aparelho ele tem demodulador, o aparelho ele tem tuner. Ele tem CI aqui, ó, que controla aqui o capacitor, a entrada do jack da fonte. Ele tem um regulador de 12 para 5 volts, tem um regulador de 1,5, ele tem um regulador de 1,2 do processador. Ele tem um outro regulador aqui, ó, que regula aqui, ó, 1,2 do demodulador. Beleza. Então o que aconteceu com esse aparelho? Esse aparelho chegou aqui, faltando um capacitor aqui, que já foi mexido. O cliente já tinha falado isso comigo. Esse é um Supremo e não o Fantasia, que está aí funcionando todo arrebentado, ontem que chegou aí com um pedaço de arame soldado na placa aí, curto na no CI de LAN de rede, tudo faltando aí. Enfim, já troquei o processador e tá aí, ó, filé e funcionando. Vamos focar nesse aqui. Focar nesse nós chegando de lá. Então, quando um aparelho ele para, fica só com esse LED verde aqui, ó, funcionando. Não tem nenhum LED verde, LED vermelho aqui, ó. Por exemplo, vou desligar esse Cinebox Fantasia Plus aqui, ó, manual. Olha lá, LED vermelho funcionando lá, ó. Não tem nada na televisão. Por quê? Tá desligado. Não tem LED verde nenhum. Quando tá funcionando, você liga ele. LED verde aqui aciona, depois o verde vai entrar aqui. Certo? Vamos usar esse aqui para pôr nesse e esse aqui para pôr no de cá. Olha lá. Tá ligando. Por que que... Se tornar esse morango, você vai apanhar. O que que tá acontecendo? O aparelho ligou. LED verde, LED vermelho, ele tá perfeito, não tem problema nenhum. Travou em LED verde, desconfia que algum problema tem no aparelho. Ou um processador, um DDR, um curto, uma voltagem errada no processador, uma voltagem errada na memória PROM, ou até mesmo na DDR ou no demodulador. É o caso desse aparelho aqui, ó. Ele aqui. Supremo. Veja que aqui tem um reguladorzinho. E aqui tem uma memória PROM. Vamos lá no Supremo. O aparelho chegou faltando um capacitor aqui. O proprietário já tinha falado comigo que o aparelho foi mandado para uma pessoa, a pessoa falou que não tinha conserto, e a mesma pessoa que falou que não tinha conserto queria comprar um receptor na mão dele. A mesma pessoa que levou o aparelho para consertar e a mesma pessoa que não consertou falou para ele que queria comprar o aparelho dele, que não tinha mais conserto, nem que comprava ele para sucata. Eu falei assim, porra, velho, como é que a pessoa vai comprar um aparelho para sucata, sendo que nem ele se próprio consertou ele, depois chega perto do cliente e fala que comprou um receptor. Beleza, nada com isso, nada contra gosto de ninguém. Gosto cada um faz o seu. Opinião cada um tem a sua. Só quando o aparelho chega aqui, ele falta um capacitor. Vou testar o processador, resistência de 530, 550 aqui. Beleza. Quando eu ligo ele na simétrica aqui, ó, ele tem um consumo de mais de 1000 amperes, sem as antenas, sem nada. Eu falei assim, puta merda, esse aparelho tá com problema. Coloquei um capacitor aqui, ó, que nunca foi o dele, ó. Capacitor que eu tirei um de 25 volts aqui de uma sucata. Coloquei aqui primeiro. Não dava os 3 volts aqui na memória PROM. Não dava os 3 volts aqui na memória PROM. Falei assim, puta que pariu, os aparelhos tá tudo complicado. Mexeram aqui na CI, olha os capacitores que tá todo queimado aí. Não isola a CI, que é muito unido na bobina e nos capacitores, queima tudo. Tentaram mexer na memória PROM aí também, ó, tacou calor aí, ó. O capacitor tá todo queimado aí por fora aí, ó. Então o que aconteceu com esse aparelho? Esse aparelho, colocaram a memória PROM neles 25 GD 25Q64. Esse aparelho trabalha com memória de 28, 128. Ele é GD 25Q64.
128. Colocou um HD de 64. Uma GB Device 25, que é 64. Sim, que trabalha com de 28. Ela aqui, ó. 64 aqui na palma da minha mão. Ó. 64. Tá aí, ó. Tava nela. Quando eu descobri que a memória foi trocada, já arranquei ela. Gravei o arquivo do Supremo aqui. Coloquei nessa aqui. No Embond. Quando eu coloquei aqui, a amperagem subiu quase 1500 mAh. Regulador aqui, ó. Do processador pegando fogo. Tirei o regulador. Depois que eu tirei o regulador aqui, coloquei outro regulador. Aí quando eu coloquei o regulador, que eu liguei na fonte, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que estão indo no aparelho, me mexendo no aparelho a rodo, viu? Vou ligar na simétrica aqui, ó. Olha lá o consumo dele, ó. 180 mAh, 2.2 volts. Não liga, não abaixa a amperagem. Se eu tirar o LEDzinho dele e colocar aqui em cima, aqui vai ficar a mesma coisa aí do... Também pode recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Jornal Nacional apurou que a PGR vai examinar a situação. Consigo colocar aqui, cara. Vamos olhar direitinho aqui, vamos colocar. Aí, olha o LED aí. Com o LED dá 200 mAh, eu disse não passa. Só, pessoal, que tem coisa que a pessoa tem que ter maldade. Ah, mas como você tem que ter maldade? Você tem que ter maldade para você não arrebentar a parede dos outros. Se você arrebenta a parede dos outros, fica difícil. Eu vou tirar essa parede assimétrica aqui, ó. Vou pôr o multímetro. Só dar uma pausa aqui, vou pôr o multímetro aqui para vocês verem. Voltando aí, pessoal. O multímetro aqui, ó. Veja que o multímetro tá aqui, ó. Na escala de diodo aí, ó. Onde ele tá curto, resistência, vai ficar só esse número 1 aí. Eu fiz com esse aparelho ontem, com resistência baixíssima no processador. Tinha tomado um curto pela LAN de rede, tirou um CI aqui perto aqui do jack da LAN de rede, emendou um fio de todo tamanho nele aí, arranquei esse fio, troquei o processador dele, o aparelho, ó, estabilizou e funcionou e tá aí, ó, filé, ó. Cinebox Supremo chegou todo arrebentado aí, ó. Tinha até fio de vergalhão de alta tensão emendado nele, tá aí recuperado. Aí eu me deparo já com um Supremo, mesma questão mexida. Só, pessoal, que tem que ter maldade. Quando eu venho aqui na perna 1 do processador, com a resistência que eu tenho no processador aí, ó. Perfeita resistência do processador. Aí que eu falo onde as pessoas começam a não entender do multímetro, começam a não entender da placa, e vai futricando a placa toda e rebenta ela toda. E aí cai na mão da gente, a gente tem que fazer das tripas coração para poder ver onde está o defeito. Como eu disse, começar a colocar o componente nos aparelhos, testar o aparelho primeiro para depois do orçamento do conserto pro cliente. Aí o processador aí, ó, pino 8, que é o pino 1 do orifício. Ó, isso aqui é um Embond de 128 MB gravado aí, ó. Um Embond 25P 128, ele tá com 64, nem é dele. Aí, ó. Olha lá, ó. E troquei o regulador que tava em curto aí, violento. Beleza. Só que as pessoas não conseguem entender as resistências. Eu vi na bobina aqui, ó, a bobina do VECORE, ó, do processador. Olha lá, a resistência que eu tenho lá na bobina do VECORE do processador. Aí quando eu venho aqui, ó, na bobina aqui, ó, da DDR, bobina da DDR, aqui, se tivesse na energia, dava 1,5 volt. Qual a resistência que eu tenho na DDR? Nada. Se a DDR funciona aí com 850, 900 ali de capacidade aí, que é a resistência aí, eu tenho 0,44 no DDR. Como que esse aparelho vai ligar? Como que esse aparelho vai funcionar? Despeça nenhum, galera. Olha pra você ver. Sai tirando o capacitor, trocando memória pro e gravando feito um louco, arrancando isso aí aqui feito um louco, ó. Queimando os capacitores igual um trem doido, trocando memória por memória, gravando igual um trem doido. Aí você tem que estar fazendo aí, ó, milagre. O que é fazer milagre? Colocando memória, colocando capacitor, colocando regulador para depois você achar aonde as voltagens tá batendo certinho, aonde você viu que o aparelho não está em curto nenhum, para depois você achar o defeito que a memória DDR está com problema para você dar orçamento para o cliente, né? Olha lá, resistência da DDR, ó. Já se foi a nossa Nani aí, ó. Já aqui no bobina do VECORE do processador, olha lá a resistência. Tranquilo, não tem curto, não tem nada. Aí você vem aqui no pino 8 da memória, resistência do processador, ó.
tranquilo, show de bola. Então, galera, se eu pôr nesse método aqui, ó, isso aqui, não sou professor de eletrônica, não dou aula pra ninguém, não sou mais sábio do que ninguém, mas se você pegar um serviço pra você consertar, tem aparelho que chega aqui, fica 2, 3 dias com ele e dá na gente um baile, viu? Sem ninguém mexer. Ele dá na gente um baile pra você achar o defeito dele. Quando eu ligo ele na assimétrica aqui, ó, olha lá, vou ligar na assimétrica, ele tem o mesmo consumo. O vídeo fica um pouquinho longo aí, mas quem tiver de acompanhar aí vai entender aí o que eu tô falando. Vou pôr o multímetro aqui agora de novo, vou pôr na escala de 20 volts, ó, 20 volts. Aí eu venho aqui nas bobinas, ó, bobina aqui, ó, entrada de 12 volts, lá, ó, entrada de 12 volts. Quer ver? Escora um pouquinho aqui. Entrada de 12 volts. Olha lá, ó. Entrada de 12 volts aqui, ó, na CI. CI funcionando perfeito, ó. Perfeito, olha lá, ó. Entrada de 12 volts. 12 volts. Saída de 5 volts, olha lá, ó. Perfeito aí, ó. Perfeito, ó. Saída de 5 volts. Então aqui não era o problema. Pra que mexeu aqui? Aí eu venho aqui na bobina aqui, ó. A memória é PROM 3.2 volts. Perfeito aí. Venho aqui na bobina da DDR. Eu tenho 1,5 volts da DDR aí, ó. Aí eu venho aqui na bobina do processador. Tem 1,14, perfeita voltagem. Venho na perna 1 da memória que não tinha voltagem. Tá aí, vinha na perna 8, que é o pino 8, tem a voltagem. Então você tem que mexer em todo o processador, em todo a placa, para você ver se o problema está no processador, se está na DDR, se está na memória PROM. Então tinha memória PROM que não é do aparelho, regulador em curto e memória DDR com defeito. Mexendo em regulador, trocando a memória PROM de mais capacidade por menos capacidade e sapecando os aparelhos tudo aí com estação de ar, ó, queimando o trem todo, ó. Olha isso aí. Então aqui esse cara só vai ligar aqui, ó, depois de trocar essa DDR aí, ó. Porque aqui, ó, não tem resistência nenhuma, faz parte do 1,5 volt da DDR já se foi. Mesma coisa eu fiz desse no teste de resistência do processador, fio soldado na placa, furou um buraco na placa do lado de baixo para cima e tirei o fio, troquei o processador, o aparelho estabilizou e tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Memória PROM que não é do Supremo, regulador pegando fogo, e aqui memória PROM, a memória DDR, que é a RAM, com problema e futricando o aparelho sem saber onde está o defeito. Então vou ficando por aqui, fui.